Bom, gente, vamos lá. Não estou no polo, né? Estou trabalhando, estou longe do polo, mas o pessoal tem me pedido. E os vídeos e tal? Parou com os vídeos. Então, assim que eu voltar lá pro polo, eu vou falar com vocês a respeito de mais de 6 meses com o carro, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu gosto, o que eu não gosto, preço da troca de óleo preventiva, mas enfim. Para o canal não parar, hoje eu vou falar para vocês a respeito do preço do carro no Brasil. Por que é que o preço não cai? Muita gente acha que a lei da oferta e da demanda vai fazer milagres, né? Basta parar de comprar, aquela solução simples, né? Para de comprar que o preço vai cair. Resolve? Não, não resolve. Posso garantir para vocês que não resolve. Aqui no Brasil, na questão do nosso mercado, não resolve, né? Não é como a professora da quinta série explicou. Não é um saco de batatas que vai apodrecer e aí eles vão vender lá a qualquer preço. É preciso que se faça uma análise mais profunda a esse respeito. Eu posso garantir para vocês também que é impossível fazer com que as pessoas boicotem, né? Para que isso acontecesse, seria necessário que um grande número de pessoas, durante o mesmo intervalo de tempo, deixasse de comprar o mesmo produto. Então percebam, um grande número, importante que seja no mesmo período de tempo, no mesmo intervalo e o mesmo produto, porque senão não resolve. Então, tem também a questão, né? Eu garanto para vocês que nos mercados desenvolvidos, como no mercado americano, por exemplo, as pessoas não deixaram de comprar, ninguém fez boicote, ninguém foi lá ficar choramingando na internet, as pessoas compram bastante lá. E o carro é barato, por uma série de fatores que fazem com que esse preço seja baixo. O Brasil está na contramão. Ele tem uma série de fatores que fazem com que o preço seja alto. Então vou passar para vocês aqui os principais, tá? Além de outros que eu não vou citar aqui, mas que todo mundo conhece, que é a falta de estrutura do país, é o custo altíssimo dos transportes. Vocês vejam aí, dá uma dor de barriga num caminhoneiro, pronto, parou o país. Ninguém mais consegue fazer nada porque você não tem outra forma de transportar. Nos países desenvolvidos, o transporte é mais barato, é feito por malha ferroviária. No Brasil, além de ser por malha rodoviária, as estradas são ruins. Tem a questão de muitos itens importados no carro, esses itens são mais caros. Vocês abram lá o motor do Polo, principalmente o TSI, e comecem a olhar os sensores, né? Vocês vão ver lá que tem lá escrito o país de origem. Então tem lá Alemanha, produzido na França, produzido na Itália, produzido não sei aonde. Uma simples redinha do porta-mala, né? Aquele sistema Save, aquela tampinha lá, são itens importados também. Então o Brasil ele é deficiente na questão da produção, ele é deficiente na questão de fornecedores. Vocês vejam o tempo que o pessoal esperou aí para ter as rodas 17 do Polo, porque o fornecedor não conseguia entregar. Então tudo isso encarece o preço do carro, mas não vamos nem falar disso, né? Vamos falar dos motivos aqui mais pesados aí no valor do carro. Então, por que é que o preço do carro no Brasil não cai mesmo quando a demanda diminui? Vamos lá. Primeira coisa, altíssima carga tributária. Tem gente que acha que não e tal, mas eu já mostrei para vocês duas notas fiscais de carros que eu comprei ano passado, uma delas com 44% de impostos, né, de carga tributária, e outra com mais de 50%. Então, para quem acha que isso não pesa no preço do carro, parabéns, né? Continue alimentando o governo com 50% daquilo que você paga. E não é só nos carros não, tá? Em tudo que você compra aí 30, 35, 40%. Sem nenhum retorno, o retorno é zero. O governo dá risada da tua cara, fala, tá aqui o seu dinheiro para o meu jatinho, tá aqui o seu dinheiro para as minhas regalias. Fernando Collor, por exemplo, tem lá 80 assessores, né? Mas não vamos entrar aqui nessa questão de política. Vamos falar aqui, olha. No Brasil, os impostos variam entre 37,2% e 43,7% do preço final do automóvel. Em alguns casos, essa carga tributária pode chegar até 54,8%. É muito dinheiro, é muito pesada a carga tributária aqui no Brasil. O Japão tem 5% de carga tributária. Na Argentina, nossa vizinha aqui, 21%. A Alemanha, 19%. Estados Unidos 7,5%. É muito puxada a carga tributária aqui no Brasil. Próxima questão, importantíssima também. O principal objetivo da indústria automotiva brasileira não é vender em grande escala, é obter lucro. Mas como? A obtenção de lucro está mais ligada à margem do que ao volume de vendas aqui no Brasil, ok? Estados Unidos tem 3% de margem dos carros, mais ou menos, nos Estados Unidos. Brasil fica em torno de 10%.
às vezes até mais, né? Porque as montadoras elas usam aí de alguns subterfúgios, algumas artimanhas. Por exemplo, ponto Sporting, era o ponto 1.8, virou ponto Sporting, mesmo carro. Aí colaram algumas faixas lá, transformaram ele no modelo Black Motion. Enfim, não vou aqui me alongar, mas tem uma série de carros que eles mudam a casca e a margem aumenta, né? Eles colocam lá 10 mil reais a mais porque colaram meia dúzia de adesivos no carro. Então é muito mais interessante para a indústria no nosso país ganhar por margem do que por volume de vendas. Ok? Você produz menos, tem menos dor de cabeça, menos trabalho, só que tua margem é alta, então você tem lá o mesmo lucro de quem estaria produzindo mais. Mesmo vendendo pouco aqui no Brasil em relação aos países desenvolvidos, a indústria automotiva no Brasil fica feliz com o nosso mercado. É um mercado muito importante porque elas ganham em margem. Próxima questão aqui, modelos de maior margem, mesmo com volume menor de vendas, possuem maior faturamento. Isso é fato. Peguem aí marcas que têm margem alta, vocês vão pagar ali, né, uma margem grande e elas vão ter lá o lucro delas, mesmo vendendo menos. E o último balãozinho, sempre existirá um nicho de mercado para um determinado tipo de produto. É aquela velha história, né, do boicote aí que as pessoas falam. Esqueçam, o Brasil é um país muito grande, muito diversificado, muito desigual. Existem muitas pessoas que não podem comprar, mas também existem muitas pessoas que podem comprar. Nesse momento de crise, essas pessoas que podem comprar, elas continuam comprando. Ele não vai pensar lá, o cara que tem dinheiro, ele vai falar, deixa eu colocar minha família aqui num carro usado para fazer um boicote aí com o preço do carro zero. Esqueçam, ele vai continuar comprando o carro zero dele. Eu acabei de passar na concessionária lá, né, para conversar, sempre dou uma passada lá para tirar dúvidas com o pessoal. E tinha lá uma demanda lá pela nova Tiguan que é absurdo. Toda hora que eu vou lá, o pessoal está fazendo test drive. Toda hora que eu converso lá com o gerente, vendi essa daqui, vendi aquela ali. Só dessa última vez que eu passei lá, tinha 3 lá para entregar, uma vermelha, duas vermelhas e uma branca. Então, né, a montadora ela tem um nicho de mercado, ela tem uma margem de lucros. Não está vendendo para o cara ali que não pode comprar nesse momento, vai ter um nicho de mercado ali que vai comprar. É impossível fazer com que as pessoas deixem de comprar. Vejam aí a gasolina, o pessoal fala, tem que boicotar. Bastou falar que vai faltar, o pessoal faz fila nos postos lá. E vai falar para esse pessoal, meu amigo, deixa de comprar que o preço vai diminuir. Vai trabalhar uma semana de metrô, de ônibus, de trem, de cavalo, a pé, de bicicleta. O cara vai olhar para sua cara e vai dar risada, falar, não, meu amigo, eu vou abastecer meu carro. É impossível, né? Essa questão do boicote é impossível, mas além de tudo, vamos continuar aqui, né? Além de tudo isso que eu já falei, tem a questão aqui do Brasil, né? O mercado automotivo brasileiro constitui um oligopólio. No Brasil, apenas 4 montadoras detêm a maior parte do mercado, ok? Na Europa, por exemplo, você conta lá com mais de 50 marcas, né, de carros diferentes. Estou falando em modelos, estou falando em marcas, ok? E aqui no Brasil você tem 4 grandes, né? As 4 grandes tem a Hyundai correndo por fora, revezando com a Ford, tem Honda e Toyota ali comendo pelas beiradas, mas no geral as 4 grandes ainda ditam esse ritmo, né? O oligopólio é quando poucas empresas dominam a maior parte do mercado. Então no Brasil apenas 4 montadoras detêm a maior parte do mercado, o que faz com que os preços sejam mais altos por falta de competitividade, gerando uma hegemonia dessas grandes montadoras. Com isso, existe uma inflexibilidade e predominância dos preços, mesmo em momentos de baixa demanda. As líderes de mercado fazem o possível para evitar a competição direta, se mantendo com isso na zona de conforto. O que é que eu quero dizer com isso? As 4 grandes, 5 grandes ali, elas ditam o ritmo. Olha, os carros aqui eles custam isso. As demais seguem o fluxo, as demais seguem o bonde. Por quê? Essas grandes, elas não entram em conflito direto. E quando eu digo conflito direto, não é comercialzinho de TV, não, né, com a historinha de que hoje não compre carro neste final de semana, a minha aqui tem bônus de não sei quanto. Isso é uma técnica ali para vender, é lógico que cada uma quer vender mais do que a outra, mas nenhuma delas vai sair da zona de conforto, porque a partir do momento que uma delas sair da zona de conforto, ela desestabiliza as demais. Por exemplo, imaginem que uma dessas grandes aí diga, chega, cansei, vou vender carro barato aqui no Brasil, vou melhorar meu fluxo produtivo, vou correr atrás aqui de conseguir melhorar minha produção, produzir mais
de forma que o carro fique mais barato e vou reduzir minha margem de lucros e vou reduzir o preço do meu carro. O que aconteceria com as demais? As demais sairiam da zona de conforto, porque elas teriam também que diminuir. Então elas teriam mais trabalho para conseguir reduzir o preço e aquele conflito entre elas, ok? É aquela coisa, você tira uma peça ali, né, da base, as outras vão desmoronar. Então não existe essa vontade delas que isso aconteça. É importante que todas ganhem, mas que todas ganhem com margem, e não que elas tenham que sair da zona de conforto para ganhar fazendo mais carros a um preço mais competitivo. Certo? Próxima questão aqui. A queda nas vendas faz a indústria adequar o seu produto e o seu volume de produção. Aquilo que eu acabei de falar para vocês lá. O nicho de mercado. Sempre vai ter um nicho de mercado ali, ela vai se adequar àquele determinado nicho. Então, primeira questão. O sistema de administração da produção nas montadoras utiliza o método Just in Time. Just in Time é um sistema que começou no Japão, década de 70 mais ou menos, que significa no tempo certo, na hora certa, no momento exato. E o que é que acontece no momento exato? A produção do carro. Muita gente fala, os pátios estão cheios, cheios de carros que eles vão vender para outros países. As montadoras elas não produzem com estoque, elas mantêm lá um estoque de peças ali para 2 dias, mais ou menos, tirando as peças importadas, né? Mas as peças nacionais aqui, elas ficam ali com estoque ali de 1 dia e meio a 2 dias. Então, os carros eles são produzidos no momento certo. Você faz o pedido na concessionária, a concessionária pede para a fábrica e a fábrica vai colocar esse carro numa sequência de produção. Ela não vai fazer ali uma série de veículos lá que ela sequer sabe se vai vender. Acabou essa época. Então, isso faz com que ela entenda as demandas, né, do mercado, ela entende as variações de mercado com esse sistema de just-in-time. Com isso, o que é que acontece? Os pedidos caíram. Os concessionários estão pedindo menos, o pessoal está comprando menos, então vamos começar aqui com férias coletivas, né? É o principal que acontece, para quem já trabalhou na área sabe. Férias coletivas, suspensão dos contratos e demissões. Vejam lá que em 2016, 10,2% dos postos foram fechados. E é isso que acontece, é desemprego. Você deixa de comprar, você vai desempregar uma série de pessoas. No Brasil é assim que funciona, não adianta fugir disso. É preciso que que muitas coisas fossem alteradas aqui para que o cenário mudasse. No momento é isso que acontece. As indústrias elas se fazem de coitadas, elas vão pressionar o governo, começam ali com as demissões e no mesmo tempo ela vai voltar a atenção dela para os modelos de maior margem. Então qual que é o modelo que vende agora? Está vendendo o modelo X? Vejam a questão do Highline, por exemplo. Por um erro, talvez ali no começo, ela começou a fazer os modelos MPI 1.0, 1.6 e a demanda era por Highline e por Comfortline. Hoje em dia, se você for na concessionária, raramente você vai encontrar o modelo 1.0 lá a pronta entrega. Eu sempre passo na concessionária, sumiram lá os modelos 1.0, que tem lá, é Highline, inclusive tem o igualzinho o meu, que eu fiquei lá 3, 4 meses esperando, hoje ele tem lá a pronta entrega. Porque ela acordou, falou, opa, o que está vendendo são os modelos nessa faixa de preço, vamos produzi-los. Se deixar de vender esse modelo, ela vai produzir outro que está vendendo. Impossível fazer, como eu falei, com que todas as pessoas deixem de comprar o mesmo produto durante o mesmo período. Mais uma questão, o preço do automóvel no Brasil nunca caiu, mesmo nos momentos de crise econômica. Primeiro balãozinho, o ano de 2016 foi o pior dos últimos 10 anos em vendas de automóveis, e o preço não caiu. 3,7 milhões foram produzidos em 2013, contra 2,1 milhões em 2016. Então, de 2013 para 2016, que foi o pior ano da crise, houve aí uma queda de 43,2%. O que aconteceu? Demissões. O preço do automóvel não baixou, eu não vi nenhuma delas sair da zona de conforto e diminuir o preço do carro. O que diminuiu sim foi o número de empregos, né? O pessoal começou a demitir. Então, se com 43% menos em vendas o preço não caiu, meus caros, eu garanto para vocês que não é qualquer boicotezinho aí do pessoal de internet aí falando para deixar de comprar carro zero que vai fazer o preço reduzir. Atualmente o Brasil produz aproximadamente o que produzia em 2005, atualmente dados do ano passado, tá? 2017. Então são 12 anos aí de retrocesso em número de produção e os preços continuam lá em cima. E para uma prova cabal aqui, para que vocês tenham mais ainda a noção exata, olhem lá.
A Peugeot é a 11ª colocada, né? Em 2017 ela ficou em 11º lugar no ranking de vendas. Ela vendeu 93% menos do que a líder GM, 93% menos. Se nós invertermos esse dado, seria o mesmo que dizer, olha, a Peugeot vende apenas 7% do que vende a GM. E mesmo assim, os carros da Peugeot não têm um preço muito mais baixo. Por quê? Porque quem dita o ritmo de preço são as grandes, as demais acompanham. Ela já está vendendo pouco, ela vai reduzir o preço do carro dela? Pensem aí, né? Muita gente acha que, né, a lógica é essa, eu estou vendendo pouco, eu vou reduzir o preço. Negativo, negativo, não é assim que as indústrias pensam. E por último, aqui nos momentos mais complicados existe um protecionismo por parte do governo. A indústria automotiva sempre foi protegida pelo governo, isso é fato, desde sempre aqui no Brasil. O investimento no lobby é considerado mais importante do que o desenvolvimento de produtos melhores e mais competitivos. Então, para a indústria é muito mais fácil investir no lobby, né, pegar os lobistas e fazer com que esses lobistas façam pressão no governo, e esses caras vão lá e vão pressionar, vão dizer, olha, não dá mais para produzir no Brasil, vamos ter que parar, vamos ter que demitir. E aí existe aquele acordo que favorece ambas as partes, né? O governo vai falar, então tá bom, vamos lá, vamos proteger a montadora, porque afinal de contas, né, existia até um mito no passado que se as montadoras parassem, o Brasil também pararia. Não está muito longe também disso, não. Mas não é exatamente assim, mas o governo, ele sempre faz a parte dele. E aí o que o governo faz? Ele vai lá reduzir o IPI. A montadora dá risada, porque ela vai continuar vendendo com a margem de lucros alta, e vai continuar vendendo porque a população vai comprar. E muita gente fala, mas no governo Lula eles abriram lá linhas de crédito, reduziram a IPI, consegui comprar o meu carro zero. Não é porque o Lula é bonzinho com os pobres, né? E eu falo Lula porque foi na época do governo Lula, poderia falar aqui do FHC, poderia falar de qualquer outro. Mas isso se deu, né, de forma mais perceptível no governo Lula. Essa questão da abertura das linhas de crédito, muita gente fala, comprei minha casa, comprei meu carro, mas o que as pessoas não veem é que muita gente não conseguiu pagar, né? Muita gente comprou, mas não conseguiu pagar, porque para o governo ele está pouco se lixando se você vai pagar, o que interessa é favorecer os banqueiros, é favorecer as montadoras, então, abrindo linhas de crédito, eu vou favorecer os banqueiros e vou favorecer as montadoras, e a população vai pensar que ficou favorecida. E a população então vai comprar e muita gente teve que devolver o carro, ficou com o nome no SPC, perdeu dinheiro, perdeu casa por conta dessa abertura das linhas de crédito. E é assim que funciona no Brasil. O Brasil está na UTI, ele dá um passo para frente e anda 5 para trás. Eu não vejo muita solução, tá, gente, para a questão dos automóveis principalmente. É muito complexa essa questão. Se eu fosse analisar aqui mais a fundo, o vídeo ficaria muito longo, mas acho que deu para vocês entenderem aí que principalmente precisamos aí de uma reforma fiscal e tributária. É a principal, é o começo de tudo. Mas eu não acredito que ela vá acontecer, porque não interessa para o governo, não interessa para os grandes, né? Mas, enfim, é isso aí, gente. Para quem tinha dúvida, para quem continua com dúvidas ainda, deixem aí, né, os comentários. Eu vou respondendo na medida do possível. Certo, gente? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês aí, o pessoal do canal, o carinho aí do pessoal que sempre está pedindo aí vídeos novos, o pessoal que participa, muito obrigado, tá? E assim que eu estiver lá no Polo, eu vou voltar a falar com vocês a respeito do carro. Beleza, gente? Vamos que vamos. Abraço.